Bem, nós começaremos nosso próximo estudo e este é o estudo número 2 em Provérbios capítulo 1 a 7. E nós estaremos analisando algumas verdades muito importantes a respeito deste texto. Mas vamos ler primeiro, ok? Agora você diz, bem, mas no último estudo nós já lemos. Agora, jovem, deixe-me compartilhar algo muito importante com você. Paulo ordenou ao jovem Timóteo que fizesse a leitura pública das Escrituras na congregação. E o rei de Israel foi obrigado a sentar e ler o livro da lei. Uma das coisas que nós precisamos entender hoje em dia, que é tão importante, é que vivemos nesta era da internet, onde tudo é pequeno. Você sabe que nem sequer escrevemos mais, apenas colocamos pequenas figuras e todo tipo de coisa que pessoas velhas como eu não conseguem entender. Você precisa se treinar para ler e se disciplinar, treinar para pensar e se concentrar quando alguém como um pastor, por exemplo, está fazendo uma leitura pública das Escrituras. Você precisa treinar a si mesmo para agarrar, segurar essas palavras e pensar a respeito delas. Isso não é algo fácil. Você precisa treinar a sua mente para ela fazer isso. Mas se você fizer isso, será a maior bênção para você. Então vamos ler os Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos ao Senhor em oração. Pai, obrigado por sua palavra. Eu oro, querido Deus, para que o Senhor ajude-nos a entender. Ó Deus, que os jovens que estão ouvindo essas lições possam ver Cristo, amar a Cristo e que eles possam buscar viver com sabedoria para a honra e glória de Cristo. Por favor, ajude-nos a converter corações, a transformar ideias, mentes de uma direção que estão voltadas para este mundo, para uma mente que vive e pensa muito a respeito de Deus. E pensa para a glória do Deus Pai. Pai, por favor, nos ajude em nome de Jesus. Amém. Agora observe. Bem, nós apenas passamos por duas palavras no último estudo que nós fizemos, apenas passamos por provérbios. Bem, vejamos Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Agora observe as duas figuras aqui, pessoas muito importantes na história de Israel e no que nós chamamos de história redentora. Quando digo história redentora, do que eu estou falando? Eu estou falando sobre a história da humanidade. Temos este incrível trabalho de Deus e você pode acompanhar esse trabalho desde o início de Gênesis até hoje em dia, entende? Algumas pessoas, alguns teólogos são homens que estudam teologia e suas mulheres também são teólogas. De fato, todo mundo é um teólogo, apenas alguns deles não são muito bons nisso porque eles não passam tempo suficiente nas Escrituras. Mas os teólogos costumam se referir a isso como um fio escarlate. Você vê todas essas coisas da história da humanidade, guerras, civilizações, invenções e tantas coisas acontecendo, mas ao longo de toda a vida há esse fio escarlate da obra de salvação de Deus. Ele está salvando pessoas, ele está construindo sua igreja. Bem, esses dois personagens aqui, Salomão e Davi, são muito importantes. Agora, pelo que eles eram conhecidos? Bem, antes de mais nada, vamos olhar para Davi. Agora eu quero que você entregue sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia novamente. É tão importante que você seja como os bereanos que Paulo falou. Jovens, vocês precisam ser nobres e para serem nobres vocês precisam abrir as Bíblias de vocês e examinar as coisas que estão sendo ensinadas para vocês. Não apenas enquanto estão sendo ensinados, mas também depois. Converse também com seu animal de estimação, com seus pais, converse com seu pastor. Eu quero que vocês olhem comigo 1 Samuel 13, versículo 14. Lá diz que Samuel está falando a respeito do rei Saul.
É porque o rei Saul ele tinha sido escolhido para ser o primeiro rei de Israel, mas ele não fez um trabalho muito bom, ele fez o que era certo aos seus próprios olhos, e ele fez porque ele estava sem instrução. Era evidência de que ele simplesmente não tinha temor, respeito ao Senhor, e ele não levava a sério os mandamentos. Então, no versículo 14 o profeta Samuel diz: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Agora, ele descreve Davi aqui como um homem segundo o coração de Deus, de modo que Davi era conhecido. Se você ler o livro de Salmos, apesar de todas as falhas de Davi, e havia muitas falhas, como todos nós, lembramos que há apenas um herói nessa história. Apesar de todos os seus fracassos, ele nunca caiu em idolatria. Ele sempre confiou no Senhor, seu Deus. E quando ele foi confrontado com o seu pecado, ele se arrependeu. E às vezes, da maneira mais profunda, ele se arrependia para ter um coração para Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele queria glorificar a Deus. Ele queria o favor de Deus. Davi realmente tinha um coração que havia sido transformado, ok? Agora, o que Salomão é conhecido por ser filho de Davi, bem? Eu quero que a gente vá para 1 Reis, capítulo 3. Eu vou te dar um tempo para chegar até lá, 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Agora, nós não sabemos exatamente como, mas Salomão era um homem bastante jovem quando ele se tornou um rei. E assim, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, aqui está ele orando. E ele diz: agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Agora vamos para o capítulo 4, e versículo 29. Veja o que diz, capítulo 4, versículo 29. Deus também deu a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens. Pense nisso. Agora, olhando para baixo, versículo 32, ele também falou: compôs 13.000 provérbios e foram seus cantos 1.005. Então vamos mais longe, versículo 33 e 34. E ele até falou a respeito do que chamaríamos de ciências naturais. Ele até ensinou sobre isso e pessoas vieram de todo mundo para ouvir a sabedoria de Salomão. Então, agora que nós temos? Nós vemos duas coisas, que vemos Davi, que é um homem que tem o próprio coração segundo o coração de Deus, mas às vezes ele não agia muito bem, ele não era sábio às vezes. Mas havia muitos lugares em sua vida onde ele simplesmente não agia com sabedoria. Agora, Salomão tinha mais sabedoria do que qualquer outro homem. Mas o que aconteceu mais tarde em sua vida? Ele começou a se associar com pessoas, particularmente com esposas que seguiam um Deus estranho, que não eram mulheres que eram fiéis ao Deus das Escrituras. E o coração de Salomão foi puxado por elas. E ele se tornou um idólatra. E sofreu muito por isso, e Israel sofreu muito por isso. Então o que eu quero que você veja é isso aqui, ó, é tão importante. Jovens, vocês precisam de sabedoria. Mas sem um coração voltado para Deus, a sua sabedoria não vai ajudar muito. E eu já vi pessoas identificadas com o cristianismo que literalmente consumiu o livro de Provérbios. Quero dizer, tudo na vida deles era um princípio, mesmo do jeito que penteava os cabelos. Tudo era algum tipo de princípio do qual eles supostamente retiravam das Escrituras. Mas você não via neles um coração segundo o coração de Deus. Veja que eles tinham algo como um coração de princípios. E isso não é bom. É como se alguém que você tanto ama te enviasse uma carta e você ama as letras mais do que você ama essa pessoa. Não funciona desse jeito.
Você precisa de um coração segundo o coração de Deus. Agora, mas ao mesmo tempo, você sabe que há um velho ditado, não necessariamente nas escrituras, mas você não solta uma para agarrar a outra, porque as duas coisas são boas. Você precisa de sabedoria, então não a solte. Certamente não abra mão do livro de Provérbios. E ao mesmo tempo, saiba que você precisa mais do que apenas algum entendimento da mente. Você sabe o que mais precisa? Você precisa de um coração. Você precisa de um coração segundo o coração de Deus. Agora aqui está algo que eu quero compartilhar com vocês. E novamente, quero dizer que não estamos indo muito longe no livro de Provérbios, mas esse é um tipo de trabalho fundamental que de fato precisamos passar para você entender. Porque eu não quero que você estude esse livro com uma base errada ou com uma visão tipo distorcida de tudo. Entende? Você precisa de sabedoria. Precisa de fatos intelectuais que vêm das escrituras. Você precisa de conhecimento. Mas, jovem, escute-me, sem um coração, nada disso vai importar. E o que eu quero dizer com o coração? Bem, a Bíblia diz que você e eu nascemos com uma natureza que é inimiga de Deus. O que significa que não desejamos o Deus das Escrituras, da Bíblia? Não desejamos a sua vontade. Podemos desejar religião, podemos desejar o louvor que vem dele, mas nós realmente não desejamos o santo e justo e bom Deus das Escrituras. Essa é a nossa natureza. Não é apenas alguns comportamentos aprendidos, é que lá dentro de nós, nós somos maus. Agora, na pessoa de Jesus Cristo, por causa do que ele fez na cruz, vamos voltar novamente para Jesus, porque ele é tudo. Por causa do que ele fez na cruz, que Deus agora pode te dar um novo coração. Ele pode, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Agora, não queremos em todas as bases de uma doutrina chamada regeneração, mas eu quero que você entenda o que é. Você provavelmente já ouviu a frase nascer de novo, João capítulo 3. Você pode ter ouvido um pregador gritando na rua em que você deve nascer de novo. E bem, o que ele está dizendo é verdade, mas você precisa entender o que significa, que é mais do que apenas uma decisão humana. Muito mais do que isso. De fato, a decisão humana de seguir Jesus Cristo é o resultado desta obra enorme, uma obra sobrenatural do Espírito em que ele te recria. Ele tira a pedra mais dura, que é Ezequiel 36. Agora, quando diz a pedra mais dura, você sabe que a pedra é inanimada. E isso é uma palavra para morto, ok? Você pode beliscá-lo, chutá-lo, arrancar ele, gritar com ele. Ele não vai responder, porque ele não tem um coração. O coração está como pedra. Ele não pode ouvir a Deus, ele não vai ouvir, ele não vai responder corretamente, ok? Agora, ele está vivo, mas estava vivo para todas as coisas erradas. Ele estava vivo para o pecado, ou está vivo para a idolatria e todos os tipos de males, mas morto para Deus. Agora em Ezequiel capítulo 36 e em João capítulo 3, nós ouvimos isso, essa maravilhosa mensagem de que o Espírito de Deus pode vir e nos dar um novo coração. E pode nos mudar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque é isso que é importante. Todas as mudanças do lado de fora, sem uma mudança do lado de dentro, não produz nada além de hipocrisia. E sempre lembre-se que Deus pode ver por dentro. Então, essas mudanças externas, você pode impressionar muitas pessoas, mas você não pode impressionar Deus. Então, precisamos que Deus nos dê um novo coração. Se você descobrir em si mesmo que você realmente não está interessado, você sabe que seus pais o arrastaram para a igreja, você realmente nem se importa, você lê a Bíblia obrigado, forçado, talvez você tenha dito ou nem disse, mas enfim, você faz por fazer. Essas são indicações de que você precisa de uma mudança de coração. Agora eu quero te dizer uma coisa, que todos nós, mesmo os velhos cristãos como eu, às vezes você sabe, nós não queremos orar, não queremos ler a Bíblia, às vezes estamos tão cansados que nem sequer queremos ir à igreja, temos que lutar contra isso. Mas se você olhar em nossa vida, há uma mudança genuína de coração. Sabemos que nós precisamos da palavra de Deus, reconhecemos que precisamos orar e reconhecemos que precisamos dos irmãos da congregação, precisamos ouvir sermões divinos, sabemos que na maioria das vezes éramos perdidos, enfim. Mas se você é uma pessoa que não encontra benefício nessas coisas, você faz assim por fazer, porque é exigido de você, então você precisa mais do que apenas dos princípios encontrados no livro de Provérbios. Você precisa de um novo coração para ir a Deus, e você precisa ir a Deus e dizer, deixe-me dizer assim, Deus, o Senhor sabe, seja honesto com Ele.
Eu não posso esconder as coisas de Deus. Isso não te leva a lugar nenhum. Vá a Deus e seja honesto. Deus, eu vejo os meus pais te amando. Parece que eu vejo talvez alguns dos meus irmãos outros irmãos e irmãs, e eles parecem se importar com as coisas de Deus, mas eu me sinto morto. Para ser honesto com o Senhor, há outras coisas que me divertem mais. Você pode reconhecer o quão errado é isso. Que você está morto e não responde àquele que fez aquelas coisas que te ama, que te dá respiração a cada minuto, a batida do coração, e quão errado isso é para você, meu querido amigo. Muito errado. Clame a Ele e reconheça isso. Você quer ser salvo? Você quer ser um cristão? Então você pode ser. Não existe uma pessoa que deseje genuinamente ser salva que não possa ser salva. Confie no Senhor Jesus Cristo. Você sabe que João 3,16 ainda é meu verso preferido, é o primeiro verso que eu memorizei. É porque Deus amou o mundo. Ele deu seu Filho unigênito, seu único filho. E não é um filho como o meu, eu amo os meus filhos, mas Ele deu o seu Filho perfeito, a plenitude da divindade, deu o seu único Filho. Para quem acredita nele, aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida eterna. E lembre-se do que eu disse, mesmo esse velho pregador aqui que passou tantos anos servindo ao Senhor, se eu morresse agora, eu iria para o céu pelo mesmo motivo daquele ladrão na cruz. Nem mais nem menos, Jesus Cristo sofreu em nosso lugar, é nosso substituto, e seu sofrimento e a sua morte foram suficientes, não apenas para pagar por tudo que nós fizemos contra Deus, mas também a sua perfeita vida é concedida a nós para que permanecemos completamente diante de Deus, perdoados e justificados através de Jesus Cristo. Agora, então, o que nós precisamos? Precisamos de ambas as coisas. Precisamos de um coração segundo o coração de Deus. Precisamos de muita sabedoria, não pouca, porque esse mundo é muito perigoso. Esse mundo que nós vivemos. E você precisa da palavra de Deus. Deixe-me compartilhar mais algo com vocês agora. Não fique com raiva. Você não é tão inteligente quanto você pensa que é. Você não é tão inteligente quanto pensa que pode ser. Você pode pensar que conhece todas as respostas, mas também, eu sei disso, existem perguntas por aí que você mesmo assim, você precisa da sabedoria de Deus. Você realmente precisa. E quando nós voltarmos na nossa próxima lição, vamos continuar. E lembre-se que não precisamos andar rápido. Nós apenas temos que passar por este garimpamento, esse recolhimento das grandes verdades do livro de Provérbios, mas também de todas as Escrituras e particularmente do Evangelho. Precisamos do Evangelho e saber que Cristo morreu por nossos pecados. Ele realmente fez isso. Está de acordo com as Escrituras. E a prova é que ele foi enterrado e realmente ele ressuscitou no terceiro dia de acordo com as Escrituras. E a vida eterna é encontrada apenas nele, e não apenas a vida eterna, vida abundante. Este mundo realmente não tem nada para te oferecer. Cristo tem. Cristo tem tudo para oferecer. Cristo é tudo. Que Deus abençoe vocês e eu vejo vocês na próxima lição.